Oi, gente, eu sou Luciane e esse é o tutorial de enfrentamento ao câncer de mama. Nós estamos seguindo mais uma etapa desse projeto que eu tenho um carinho enorme, que é a valorização da equipe multidisciplinar. Volto a explicar, né? Quem é a equipe multidisciplinar? São todas aquelas pessoas que estão envolvidas no nosso cuidado, né? As pessoas que vão além da assistência médica, toda aquela equipe que está fazendo ali, suando todos os dias para tornar os nossos dias mais fáceis, mais tranquilos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui essas duas queridas que estão me ajudando demais, que é o serviço de nutrição da clínica onde eu faço meu tratamento. E a gastrônoma que trabalha junto com ela, ajudando aí a desvendar, né, todas essas etapas difíceis que a gente enfrenta no preparo dos alimentos, que muitas vezes nos falta um pouco de criatividade para isso e até prática. Então, hoje ela vai estar aqui conosco também, dando algumas dicas preciosas, ok? Então, eu vou logo apresentar essas queridas, né? A nutricionista é a Rafaela Peixoto, que está conosco na clínica há um tempo, já prestando esse trabalho. E a Liliane Furman, que é a gastrônoma, que tem esse suporte tanto para a Rafa quanto para nós que somos pacientes. Eu passo a palavra primeiro para a Rafa, para se apresentar, e logo que você terminar, Rafa, passa a bola para a Lili, para a gente se conhecer, para a gente se apresentar e o nosso público ficar conhecendo vocês com todo o carinho que eu tenho. Passo a bola para vocês. Oi, gente, estou muito feliz em estar aqui com a Lu, que também é uma querida, né? E que tem feito um trabalho tão maravilhoso de reforçar a importância da equipe Inter, né? Que realmente é algo que faz a diferença na vida dos pacientes, né? Então, eu sou Rafaela Peixoto, sou nutricionista, tenho especialização em psico-oncologia, que para mim é algo que é essencial, porque se a gente não consegue entender o que acontece por trás do comportamento, se a gente não conseguir entender o que o paciente passa emocionalmente, fica muito difícil da gente acessá-lo, fica muito difícil da gente criar vínculo, né? E a psico-oncologia, ela me trouxe essa bagagem, que é para mim muito importante. Tenho também especialização em oncologia multiprofissional, né? Que é o motivo todo desse quadro, né, Lu? E agora em nutrição oncológica, eu estou em andamento, né? E estou muito, muito, muito feliz em estar aqui falando de um tema que para mim é muito importante, é muito prazeroso, junto com a minha querida Liliane. A Liliane, ela veio para agregar os atendimentos nutricionais, porque além dela conseguir trazer para a gente uma série de receitas personalizadas, ela ainda consegue facilitar a vida do paciente, porque ela tem umas receitas, gente, que são fáceis, são práticas para o dia a dia e que realmente auxilia nessa correria que a gente vive, né? Então, Lili, seja bem-vinda. Eu sou Liliane. Lili, eu estou muito feliz também de estar aqui. A Lu é muito querida. Muito obrigada pelo convite, Lu. E eu faço parte da equipe, né, da Onconcentro, Oncoclínicas. E um prazer, é maravilhoso trabalhar junto com a Rafaela, porque eu acho ela uma excelente profissional e que está sempre me agregando também muito. E não só a Rafaela, tem outras nutricionistas lá, todas muito, muito competentes, né? E realmente, assim, é um trabalho que eu amo fazer. Eu acho que é muito... Cada paciente é único, né? E eu posso fazer um trabalho, realmente é um trabalho personalizado, é um trabalho onde eu escuto o paciente, através, né, de todo o que as nutricionistas passam, né, a prescrição, o que eles podem, o que eles não podem, e em cima do gosto de cada um, né, do que cada um está vivendo, é que são elaboradas receitas, os cardápios, né, e eu procuro ensinar também como preparar de uma maneira mais prática,
né, mais fácil de estar fazendo no dia a dia, porque acho que ninguém tem muito tempo também de ficar na cozinha, né? Então, são receitas práticas, saborosas e saudáveis, né? O principal. Eu sou formada em gastronomia, especializada em gastronomia funcional, que é uma gastronomia onde mesmo a gente estuda os alimentos, as combinações, cocção, a forma de... Porque dependendo de como que a gente prepara os alimentos, a gente pode perder muitos nutrientes. Então, eu fiz a nutricionia, a gastronomia funcional, e agora também estou fazendo uma pós em gastronomia hospitalar. É isso. Nossa, como estudam, hein? Tem que estudar, né? Tem que estudar. A vida toda a gente tem que estudar, não pode parar, não. Então, meninas, antes da gente começar, eu quero devolver o agradecimento, né? Muito obrigada por vocês terem aceitado, tirado aí um tempinho da vida de vocês para estarem, né, aqui junto comigo e junto com todas as pessoas que têm me acompanhado aí no canal. Saibam que vocês a gente vai conseguir aí trazer um benefício enorme, né, para essas pacientes que, mais propriamente dito, estão sofrendo o câncer de mama, enfrentando o câncer de mama, né, que é sobre o que a gente veio falar aqui hoje. Bom, então vamos começar, né? Afinal de contas, qual que é o papel da nutrição no suporte desse paciente oncológico, né? E aí vamos pensar agora bem na paciente oncológica que está tratando um câncer de mama. Conta pra gente aí, Rafa. Então, é um papel amplo, né, que vai desde o inicinho da doença, desde o diagnóstico, na verdade até um pouquinho antes, né, a nutrição tem um papel de vir diminuindo os riscos, os fatores de risco para o câncer. Mas pensando no câncer já instalado, gente, o paciente oncológico, especialmente a mulher com câncer de mama, ela consegue usufruir, né, ter o benefício desse acompanhamento nutricional, pensando em melhor estado nutricional, através das orientações, através do acompanhamento. Tem alguns estudos que mostram que uma parcela muito pequena, cerca de 5%, mantém o peso. A maior parte vai ter uma alteração nesse peso, seja para mais ou para menos. É mais comum, né, nas mulheres com câncer de mama haver um aumento desse peso corporal. E o acompanhamento nutricional ele vai conseguir minimizar esse impacto aí no diagnóstico nutricional mesmo, no estado nutricional. Além disso, a nutrição ela consegue vir trazendo uma melhora de qualidade de vida, associado a manejo, a redução dos efeitos colaterais dos tratamentos, né? Seja ele quimioterápico, radioterápico, hoje em dia, né, o imunoterápico, a hormonioterapia. Então, a nutrição, ela consegue auxiliar nesse manejo, seja para diminuí-los ou até mesmo para melhorá-los, né, completamente. A gente sabe que com esse melhor manejo, essa redução dos efeitos, é comum da gente evitar a interrupção do tratamento ou adiar sessões de tratamento. Isso tem um impacto muito positivo quando a gente diminui esse risco, né? E ainda tem um papel, gente, que é indireto, mas que também é bem legal. É porque quando a gente fala em comida, a gente consegue entrar em outros aspectos da vida do paciente. Então, é muito comum da nutricionista ser uma porta para encaminhar os pacientes para outros serviços, por exemplo. Às vezes o paciente, a farmacêutica vai lá, conversa com o paciente fala, não está tudo bem, às vezes por achar que é algo que realmente vai acontecer no tratamento, né? Mas aí conversando de alimentação, gente, olha que interessante, a gente consegue ver que esse paciente está tendo uma diarreia que não está com nenhum medicamento para isso. E aí eu consigo acionar a farmacêutica para nos auxiliar, eu consigo ver ali através da fala, da alimentação, né, do contato com a nutricionista, através de contar mesmo como tem sido essa alimentação, que esse paciente está com uma náusea, especialmente quando ele cozinha, e ele não tem uma rede de suporte, ele não tem uma rede de apoio. E aí eu consigo pedir auxílio da assistente social,
eu consigo pedir auxílio da psicologia para poder auxiliar nisso aí. O paciente pode me contar que ele está comendo um pouquinho menos, é a hora que a gente vai esmiuçar, vai destrinchar o porquê disso. Ele conta que está com um incômodozinho na boca, e eu consigo chamar a estomatologia. Então, a nutrição, falar de comida, né, é um ponto para a gente entrar na vida daquele paciente mais a fundo e entender quais são as maiores demandas daquele paciente. Além disso, a nutrição ainda tem um papel pós-tratamento, porque nesse pós-tratamento pode ser que tenha essa sequela em peso, alguns sintomas ainda, uma fadiga. Então, de fato, a nutrição ela tem esse papel desde antes, como uma forma preventiva, no curso da doença, né, no curso do tratamento, e lá na frente no pós-tratamento. Então, ela consegue acompanhar esse paciente em todo o caminhar dele. Nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E se a gente for pensar, a comida, né, é o que abre aí portas para a gente falar sobre uma série de coisas. Não é à toa que o melhor lugar da casa é a cozinha. Não é que é onde as pessoas se encontram. Daí a Lili que pode nos dizer isso com mais propriedade ainda, né? Porque certamente quando ela está ali preparando os alimentos, fazendo as comidinhas, seja para a família ou quando ela for contratada, sempre as coisas vêm vindo, né? Eu tenho certeza, Lili, que você deve ter escutado muita história na vida já, né, minha querida? Aí nas cozinhas da vida. Muito. Realmente, inclusive até na clínica também, né? Na clínica, normalmente, quando as nutricionistas, né, a Rafa, elas me passam alguma paciente, né? Me encaminham a paciente acaba abrindo a vida toda, né? Contando muitas coisas que elas estão vivendo. É um gancho, realmente, eu não sei, porque comida traz muito essa memória afetiva, traz muito. Comida é tudo, né? A gente vive em torno de uma comida, né? De uma mesa posta, de tudo isso. Então, elas, não sei, normalmente as pessoas elas se abrem muito mesmo quando a gente começa a tocar no assunto da comida, aflora muito mais outras coisas, realmente, como a Rafa disse, né? E trabalhar na clínica, isso é maravilhoso, porque a gente tem todos esses profissionais em torno, né? Então, todo mundo pode estar atendendo aquele paciente, né? Não só um profissional, mas todos, né? E outra coisa, né, gente? Desculpa, Lu. Pode falar, pode falar. É porque comer vai muito além de nutrir o corpo, né? Tem um social envolvido, tem um prazer envolvido, tem uma memória afetiva ali, nos traz um conforto, né? Que é o famoso comfort food, né? É isso aí, e gente. Tem também essa questão da recompensa, né? Muitas vezes você quer, né, se recompensar ou ir na comida, né? E às vezes né, você acha que é através da comida que você vai estar suprindo algumas situações também na sua vida, né? E essa ansiedade que às vezes a pessoa passa, ou né, essa angústia e tudo mais, você quer descontar na comida, e que muitas vezes, ao contrário, vai só piorar também, né? Pode piorar, né? A situação, porque não vai suprir, né? A ansiedade vai continuar e às vezes até mais, né? Então... Eu falo que não tem problema a comida ser fonte de prazer, né? Muito pelo contrário, isso é bom. O problema é quando a única fonte de prazer é a comida, né? É verdade, é verdade. Isso é uma cilada, isso é uma grande cilada, né? Que a gente tem que ficar, principalmente eu que brigo com a balança desde que nasci, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha, ela morreu de rir, que eu falei com ela assim, não, eu acho que quando eu nasci, em vez do médico pegar assim e falar, é menina, ele falou, nossa, que gorda. Mas aí ela riu até. Mas assim, eu digo porque eu brigo com a balança há muitos anos, né? E aí, quando vocês falam de memórias afetivas, as minhas memórias não me ajudam em nada. Porque aí eu lembro do biscoito de polvilho da avó, gente, que é frito, né? Do doce, do amor em pedaços da mãe. Aí não me ajuda em nada. Mas enfim,
vamos em frente, procurando a ajuda da Rafa, da Lili, para a gente conseguir suprir esses prazeres e essas angústias que muitas vezes a comida nos dá um lugar de conforto, mas que seja aí de forma saudável, né? Que a gente consiga descobrir outros caminhos. E aí, falando de caminhos, vamos voltar então para o caminho que essa paciente que enfrenta o câncer de mama normalmente percorre, tá? Normalmente, né? A gente sabe que tem algumas pacientes que têm um caminho um pouco inverso, tem pacientes que fazem quimioterapia antes da cirurgia, né? Mas enfim, vamos pensar aí nessa paciente que utilizou essa estratégia da cirurgia como uma das estratégias para o tratamento do câncer de mama. Seja a quadrantectomia ou a mastectomia total, que é a retirada total da mama. Ambas vão exigir dessa paciente um momento aí pós-operatório de repouso, né? E aí a gente tem alguns inconvenientes que o repouso normalmente traz. O ganho do peso, normalmente, né? Às vezes é inevitável. E essa questão mesmo do desânimo, né? A gente fica um pouco mais deitada e tudo. E aí eu fiquei com muita vontade de saber, né, quais são as estratégias aí, seja da nutrição ou da gastronomia ou de ambas, para a gente conseguir passar por esse pós-operatório cirúrgico de uma forma menos difícil. O que vocês querem, o que vocês têm para me dizer sobre isso? Lu, essa é uma pergunta muito boa, né? E que fala-se muito pouco, mas é algo extremamente importante. Quando a gente pensa na cirurgia, né? O ideal, e hoje em dia a gente já até tem essa abordagem, que é o que a gente chama de imunonutrição, né? Que trabalha-se no pré-operatório, pensando em minimizar esses danos do pós-operatório. Então, hoje tem essa imunonutrição que é feita através de suplementos, normalmente no pré e no pós-operatório, que traz uma série de benefícios aí para paciente, especialmente evitando um pouco do que você trouxe, né? Que eu fico mais, é comum de ficar mais desanimado, mais cansado. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem uma limitação de movimento, é comum de haver uma perda de massa muscular. E essa perda de massa muscular tem uma relação muito grande com essa fadiga, com esse cansaço. E, ao mesmo tempo, quando a gente perde a massa muscular, além da imunidade ficar mais baixa, o metabolismo fica mais lento. Então, tá gastando menos energia. E, ao mesmo tempo, a gente come um pouquinho mais, porque está parado, e parece que o tempo que a gente está parado, 2 horas, parecem 5 horas, e acaba que come um pouco mais mesmo. Por isso que você contou, né, do aumento de peso, que na verdade não é só aumento de peso, é aumento de gordura corporal com uma redução em massa muscular. Então, nós temos 3, hoje em dia 4, né? Primeiro é essa imunonutrição, que nem sempre é possível, porque a ideia é que seja feito antes e no pós, né? É um tempinho curto, mas precisa desse tempo antes também, mas tem um papel bem legal. Além disso, a gente tem outros 3 pontos que são muito importantes nesse pós-operatório, que é cuidar da caloria, cuidar da hidratação e da proteína, que é um macronutriente de extrema importância nesse pós, né? Porque justamente para a gente conseguir ter essa preservação em massa muscular, ou em alguns casos que não haja uma perda de massa muscular tão severa, tão significativa. E outro ponto que é legal da gente pensar é que quando a gente tem esse olhar mais cuidadoso para essa etapa de tratamento, a tendência é que o paciente entre nas próximas etapas que virão mais bem preparado. Então, além da gente minimizar as complicações dessa cirurgia, desse pós-operatório, que já é algo diferente para a paciente, já está mexendo com o corpo da paciente, a gente ainda consegue entrar nas próximas etapas melhor, mais bem nutrido, mais bem disposto, né, sem menos complicações. Então, é algo de extrema importância.
E aí a Lili, fazendo um gancho aí para a Lili, né, ela pode nos auxiliar, ela pode entrar, porque essa imunonutrição, que é feita através de suplementação, não costuma ser muito bem aceito pelos pacientes falando palatativamente, né? E aí a gastronomia pode nos auxiliar, nós até fizemos, né, Lili? Algumas receitas com o uso do suplemento, para poder minimizar essa palatatividade que não é muito boa, né, que não é muito agradável, para fazer com que essa pessoa consiga alcançar o volume de suplemento recomendado. É isso que eu acho que entra mesmo nessa hora, é a importância da gastronomia, é nisso, né? Porque às vezes a pessoa rejeita algumas, né? Não tem aquele paladar, não tem vontade de comer, não tem vontade de. Então a gente tenta usar algumas receitas onde a gente pode agregar tudo isso, né? Assim, a gente possa fazer com que seja prazeroso. Porque quando você tem prazer, de certa forma, de comer aquela coisa, né? Você come e está suprindo aquilo que você precisa, né? Mas comer assim, rejeitando, é muito difícil, né? Então, a gente tentar, né? Mesmo consciente do que é o importante, que você tem que estar, né, ingerindo certas as proteínas, os suplementos, etc. Mas se você não tem prazer e já está numa fase tão difícil, né, um momento tão difícil, que a gente tem que tentar também trazer um pouquinho de prazer naquilo que é importante, né? Ou o Gente, que contrário, né, Lili? Às vezes acontece do paciente ter um aumento do apetite, ter um paladar mais para o doce, né? E aí realmente a ideia é tornar mais prazeroso também os alimentos mais saudáveis, né? Então é realmente aquela história que você trouxe no início de personalizar, né? De entender em que fase que o paciente está, de entender em que nível de doença que ela está, o tipo de doença, para justamente conseguir personalizar e trazer algo que realmente vá agregar, né, para aquele paciente, para aquela paciente ali naquele momento. Gente, que discussão rica, hein? Ai, tô adorando, tô adorando. Então, já falando sobre a questão do paladar, né, vamos então para a nossa próxima pergunta. Quais são os efeitos colaterais, agora pensando num segundo momento estratégico para o tratamento do câncer de mama, para o enfrentamento do câncer de mama, né? Que é a quimioterapia, que muitas de nós temos que passar por ela, né? É inevitável. Então, eu queria saber quais são os efeitos colaterais da quimioterapia que estão relacionados à alimentação, né? A minha primeira pergunta. E a segunda, que eu acho que as coisas vão acabar, né, uma coisa ligando à outra, quais são as estratégias, né, que vocês, como profissionais, têm para oferecer para nós que estamos passando por esse momento do tratamento? Então, esses sintomas, eles são variados, né? E eu gosto muito de falar com os pacientes que a ideia é que nem sempre ele tenha tudo que está descrito ali na bula da medicação, né? E também nem sempre porque teve no primeiro ciclo, ou teve em um momento, vai ter em todos os ciclos. Então, são sintomas que podem vir a acontecer, não quer dizer que todo mundo tem, e também não quer dizer que vai ter em todos os momentos, da mesma forma, com a mesma intensidade. Mas os principais sintomas são náusea, né? E às vezes uma náusea que vem muito naquela história da náusea do jejum. Fica um tempinho maior sem alimentar, e aí vem aquele enjoo que melhora realmente quando se alimenta, né? E aí, para esse caso, uma das principais recomendações é o famoso fracionamento alimentar. Comer um pouquinho menos dentro de cada refeição, mas mais vezes ao longo do dia. E isso pode tentar ajudar a evitar o vômito, que é um outro sintoma, né? Uma outra reação adversa ao tratamento. Nós temos também a alteração do apetite, que pode vir tanto com um aumento, que é o mais comum quando a gente pensa em câncer de mama,
Mas a redução em apetite também pode vir a acontecer mesmo quando a gente pensa em tratamento de câncer de mama, tá? Outra coisa que é muito comum é a alteração do funcionamento do hábito intestinal, sendo mais comum a constipação, que é o intestino mais lento, mais ressecado, ou que funciona com um intervalo maior. Antes funcionava todos os dias, agora de 3 em 3. Então, essa alteração intestinal também pode vir a acontecer. Anemia, que também é um outro fator, né, que a gente sabe que é bem frequente dentro da quimioterapia. E tem outros aspectos aí, né, que é a fadiga, que indiretamente também tem uma relação com a alimentação e com a nutrição, por causa disso que eu expliquei no início, dessa troca de tecido, reduz massa muscular e aumenta a gordura corporal, e isso pode favorecer a fadiga, que já é um efeito colateral do tratamento, né? E ainda temos um outro fator, que é a má hidratação. É comum dessa náusea que eu contei, dificultar o consumo de líquidos, de água principalmente, né? E essa desidratação, essa má hidratação também pode aumentar essa fadiga. Então, para a náusea e para o vômito, nós temos a recomendação de fracionar melhor a alimentação. Temos alguns alimentos que podem auxiliar também nesse controle emético, né? Que é, por exemplo, o gengibre, que tem um papel bem legal, que pode vir numa água saborizada, tomando golinhos ao longo do dia, tem um papel bem interessante, né? Quando a gente pensa na alteração de apetite, quando é para mais, existe a recomendação de aumentar um pouquinho dos alimentos que dão uma maior saciedade. As fibras, as oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas. Aumentar o folhoso, que também é fonte de fibra e auxilia aí nesse processo de saciedade. Comer mais devagar, de forma atenta, sentindo prazer com o alimento, né? Equilibrando ali os alimentos mais prazerosos com os alimentos mais saudáveis, né? Sem aquela história da restrição alimentar durante o tratamento quimioterápico, mas tentando fazer mudanças aí com vistas no equilíbrio mesmo, né? Sobre o intestino, quando é uma constipação, esse intestino preso, a gente tem uma estratégia muito valiosa, que além da água, né, é o azeite extra virgem. O azeite ele tem um papel muito legal de auxiliar na melhora da consistência desse bolo fecal e, como consequência, facilita esse trânsito, essa saída. Então, o azeite é muito bem-vindo, o extra virgem, né, preferencialmente de uma acidez mais baixa, que aí pode ser consumido no almoço e no jantar, preferencialmente já no prato pronto, né, evitar de colocar numa salada que vai ser servida para a casa inteira. Então, uma porção maior só para aquela paciente, né? E com relação à anemia, que é uma anemia induzida pelo o tratamento propriamente dito, né? A alimentação ela tem um papel de não deixar piorar ainda mais essa anemia, né? A gente sabe que alguns alimentos são fontes de ferro e auxiliam um pouco nesse processo, né? Que são as carnes de maneira geral, especialmente a vermelha. E aí a gente tem que ter uma cautela, porque existe uma recomendação também de carne vermelha aí no máximo 2 vezes por semana, pensando em um volume de 350, 400 gramas por semana, né? Mas pensando em anemia é um alimento bem importante, né? Então são as carnes, carne, peixe, frango, ovo, né? E o ferro de origem vegetal, que é um pouco menos absorvido, né? Os vegetais, mas associado a um alimento fonte de vitamina C, a gente consegue melhorar essa absorção. Então, se eu pingo umas gotinhas de limão ali na minha couve, eu estou melhorando a absorção daquele ferro que está no vegetal. Então, é uma estratégia bem legal. E um outro ponto que é interessante também é se conhecer, é ter esse autoconhecimento, respeitando ali o que está sentindo, pedindo ajuda, contando para os profissionais. Isso também auxilia muito, né, nesse controle dos sintomas.
Então, eu queria só fazer uma pergunta, e aí eu não sei se talvez seria até mais direcionada para a Lili, mas né, se você quiser interferir também na resposta, fica à vontade, que é com relação ao gosto, né, Lili, assim, eu como paciente oncológica, né, eu tive alguns desses efeitos que você disse, mas assim, o que mais me marcou foi a falta do paladar, sabe? Assim, eu tive alguns enjoos, mas tudo tolerável. Mas assim, uns 5, 6 dias após a quimioterapia, o meu paladar simplesmente desapareceu. E isso foi até um pouco desesperador, porque também é um efeito que a gente observa no Covid, né? Aí o pessoal ficou desesperado, que falou, como assim você está sentindo gosto de nada? Meu Deus, será que você está com Covid, né? Mas enfim, aí a gente percebeu que era do tratamento. Eu percebi que a minha mucosa, né, na boca ficava muito ressecada. E aí isso também dificultava um pouco, né, de sentir o gosto desses alimentos. E aí eu queria, assim, que vocês, né, nos dessem algumas sugestões do que a gente poderia tentar, né, como um atrativo para essa perda do paladar, né? Quais seriam aí as dicas? Você pode tentar um alimento que tenha um pouco mais de gosto disso ou daquilo. Eu acho que seriam dicas importantes, porque é um efeito que eu tenho percebido pelas conversas que a gente tem, que sempre se repete. Ai, mas eu não estou sentindo gosto de nada, eu vou comer para quê? Não estou sentindo gosto. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para a gente. Lu, muito bem lembrado. Além dessa alteração de paladar, que ela acontece de várias formas, né? Ainda pode ter a mucosite, que são as feridas na boca induzidas pelo tratamento, né? As lesões na boca. Então, pensando em alteração de paladar, existe uma alteração que é essa que você teve, que é que não sente o gosto, né? Mas também tem a alteração de paladar, que é que o gosto fica diferenciado. O doce fica muito doce, o salgado fica muito salgado, o azedo fica muito azedo, e tem também o famoso gosto metálico na boca. Então, para o gosto metálico na boca, a principal orientação é trocar o talher de metal de inox para um talher de plástico ou de porcelana. Por quê? Quando o metal ele entra em contato com as papilas gustativas que ficam lá na nossa língua, ele interfere e aumenta esse gosto metálico. E quando faz essa troca, a gente diminui esse gosto metálico mesmo. Para a falta de paladar, como foi o seu caso, uma orientação que não resolve 100%, mas auxilia, é lavar a boca antes das refeições. Lavar mesmo. Pode ser com água, pode até ser com um pouquinho de soro fisiológico, faz um bochecho ali, né, cospe, porque aí limpa essas papilas gustativas e melhora um pouquinho da captação do paladar, né? E vou deixar a Lili falar, mas também tem outras opções, que é de colocar ervinhas naturais para poder melhorar essa captação do paladar, né, Lili? Na verdade, eu estou aprendendo muito com você. Pois é, essas dicas que a Rafa deu, eu nem sabia. E eu estou achando muito bom, muito, né, muito bom. Porque, na verdade, o trabalho que eu até então tenho feito é exatamente, como eu te falei, é uma coisa muito personalizada. Então, eu escuto a paciente, né, e ela mesma fala, olha, eu não estou tolerando tal alimento, entendeu? Então, eu tenho vontade de comer tal coisa, entendeu? Então, assim, aí eu tento e eu até acompanho um pouco de perto no início, porque aí eu pergunto, e aí, você conseguiu comer tal coisa? Deu certo? Gostou? Né? Porque é uma coisa que é muito cada um, né? Então, a pessoa ela pode perder o paladar, mas ela tem aquela vontade de comer aquela coisa, né? E ela come, mesmo não sentindo tanto, mas, né? É igual a Rafa também falou, pode, por exemplo, acontecer, já aconteceu de ter paciente que aflorou mais, então o sal ficou muito mais salgado, o doce ficou muito mais doce, e era a mesma receita que ela já estava até acostumada, né? Mas ficou muito salgada, né? Então, tem que a pessoa própria ela tem que se conhecer, perceber, e ela vai, às vezes, me dando retorno e a gente vai tentando ajustar aquele período.
teve uma que ela falou comigo, ela já sabe exatamente os dias que ela fica de um jeito e os dias que ela fica de outro. Ela já sabe exatamente como que ela fica. Eu acho que esse autoconhecimento é muito importante, né? A pessoa ela perceber como que ela reage, o que ela sente, o que ela tem vontade, o que ela não tem vontade, né? Porque esse autoconhecimento é que você própria vai ajudando a saber, né? A passar o que é importante, né? Porque é, é, é importante a gente perceber, porque cada um vai reagir de uma maneira, cada um tem um gosto, cada um percebe de uma forma, né? É um trabalho muito individual e a pessoa realmente é muito importante ter esse autoconhecimento e também na hora de estar comendo ter mais essa consciência, como a Rafa falou, né? Ela ter esse momento de consciência do que ela está comendo, o que ela está proporcionando ao organismo dela e ela perceber, que ela vai dar um feedback também e a gente vai tentando ajustar, né? Ótimo, meninas. E aí agora vamos para a nossa terceira pergunta, que acaba que pega um pouco o gancho dessa, né? Eu tive muitas experiências assim, de conversar com colegas durante o tratamento né, companheiras mesmo que estão nesse enfrentamento, e aí elas respondem assim, elas sempre têm esse comentário: eu não estou sentindo gosto de nada, ou eu estou sentindo gosto muito forte das coisas, estou com gosto de ferro na boca, eu não vou comer. Eu não estou com vontade de comer, eu não quero comer, não adianta, eu estou tentando, não estou conseguindo, né? E aí, muitas vezes, eu insistia com ela, gente, como insisto, né? Estou fazendo esse apelo aqui, inclusive, para você que está me assistindo e está passando por isso. Insista, né? Insista. Mesmo que você não tenha vontade, insista. Mas é muito difícil, né? É fácil, às vezes, para a gente falar e, às vezes, a pessoa não recebe isso até de bom grado, né? Mas eu queria realmente, agora mais até sob o ponto de vista nutricional, saber qual é o malefício que a decisão de não comer traz para essa paciente, né? Porque muitas vezes ela deve pensar assim, eu não vou comer, depois eu recupero, né? Não quero comer, não adianta você vir tentar me convencer. Mas às vezes ela não tem noção de como que essa decisão pode impactar nesse momento. E aí eu queria saber, né, Rafa, assim, sob o ponto de vista nutricional mesmo, quais são os desdobramentos e as consequências que a decisão de não comer pode trazer para essa paciente? Lu, não comer tem um impacto negativo para todo mundo em qualquer fase de vida e para um indivíduo saudável ou não. Né? Como a gente conversou um pouquinho antes, comer é essencial à vida. Né? Então, não comer traz de fato um impacto muito grande. E quando a gente pensa nesse não comer durante o tratamento, o impacto é ainda maior. Né, gente? Por quê? Porque o paciente está passando por um tratamento que é muito forte, que é muito agressivo para o corpo. E se esse corpo não estiver bem nutrido, os efeitos colaterais são muito maiores. Né? E quando você fala que está aí nesse empenho de orientar as pessoas a comerem, mesmo que difícil, mesmo que sem vontade, isso é algo extremamente importante. Por quê? Porque o nosso corpo ele passa por um processo de adaptação. E quanto menos a gente come, menos vontade a gente vai ter de comer. Só que quando há esse jejum prolongado ou essa restrição alimentar, especialmente durante o tratamento, os impactos são muito negativos, porque perde-se massa muscular, aumenta a toxicidade do tratamento, pode adiar o tratamento ou até mesmo interromper o tratamento devido a essas reações, né? E um outro ponto que também pode acontecer associado a esse não comer é a fraqueza. Então, o paciente fica fraco, fica debilitado, perde autonomia, fica mais dependente, fica emocionalmente fragilizado. Então, o impacto desse não comer é muito grande. Como a gente conversou também anteriormente, comer é social, comer é o prazer associado. Então, o paciente perde muita coisa com esse não comer, né? Então, é algo
essencial. E o nosso corpo passa por essa adaptação que eu contei, de que a gente não quer ficar em desconforto, né? Quando a gente não come, nosso corpo entra em desconforto. Passar fome, sentir fome é muito ruim, né? Então, o que ele faz? Para que a gente não fique o tempo inteiro com fome, lembrando do apetite, né? Sem comer, ele diminui esse apetite. Como consequência, ele altera o metabolismo. E aí traz todos esses malefícios, essas consequências que a gente conversou. Perda de autonomia, emocional fragilizado, troca de estrutura corporal, redução em músculo, aumento em gordura, mais toxicidade do tratamento, com possibilidade até de adiar, né? Então, essa bandeira aí que você está levantando do comer, né, é algo muito importante. E aí, nesse momento de dificuldade, aquela história do fracionamento alimentar é muito importante. Por quê? Se eu estou sem vontade, mas eu como um pouquinho, talvez é mais fácil do que eu comer um volume maior. Então, eu como um pouquinho, daí a 2 e meia eu como mais um pouquinho, resgatando esses alimentos que gosta ou que gostava antes, resgatando os alimentos que te dão prazer, para a gente poder associar essa coisa, esse prazer e não ficar aquela história do eu estou sem fome, sem vontade de comer, porque não é uma comida que me atrai, né? Então é algo bem importante mesmo a gente forçar esse comer, estimular esse comer, e a Lili vem também com esse papel, né, de nos trazer receitas saborosas, receitas saudáveis, receitas práticas, receitas que resgatam essa memória afetiva, né, Lili? Então, é algo bem importante mesmo. Lili, você quer acrescentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Ou você acha que a Rafa já foi super sucinta aí no que ela disse? Se quiser, fique à vontade. Não, acho que a Rafa falou tudo já. Mas é isso mesmo. Eu acho que tem que, de certa forma, né, esse forçar é super importante. Então, é melhor forçar com uma comida que você vai gostar de comer, né? Por isso que entra tudo isso mesmo, da gente estar juntas nisso aí, para poder a pessoa ela já me falar o que, por exemplo, ela gosta, e aí ela vai ter mais prazer, e vai ter mais vontade de comer. E também tem que ser exatamente isso, né? Receitas práticas e tal, porque a pessoa já não tem vontade de comer, já não tem vontade de, né? Já não tem esse prazer todo. Então, ainda vai ficar lá na cozinha, não vai funcionar, né? Por isso que tem que ser receitas também vapt-vupt, gostosas, porque aí você já, né? Fala assim, então eu vou bater tal coisa e vou fazer, né? E vou comer. E eu acho que nessa hora também, quando você está um pouco sem apetite, às vezes uma comida mais pastosa, ou então uma vitamina, né? Um sorvete, por exemplo, um sorvete de frutas, né? Que é simplesmente processar uma fruta, uma banana congelada com uma fruta que você gosta, vira um sorvetinho, né? E aí desce mais fácil, né? Eu acho que vai do que você chegar e comer uma fruta, né? Então, há umas coisas assim, eu acho que quando você está sem apetite, você não tem vontade de mastigar, né? Também de ficar lá mastigando. Então, às vezes, desce, vai mais, é mais fácil de alimentar dessa maneira, né? Ótimo, gente, ótimas dicas. Agora, eu, como paciente, eu não posso deixar de também dar as minhas dicas, né? Porque, afinal de contas, esse tutorial é um tutorial de enfrentamento ao câncer de mama criado pela Lu Anjos, nas vivências que eu tenho, né? Então, agora, para você que está nos ouvindo, né, siga essas orientações que as meninas deram, porque elas são valiosas, tá? Elas estudaram para isso, elas estão aqui para nos ajudar. Então, não nega ajuda, né? Receba essa ajuda de coração aberto. Leve em conta o que está sendo dito para você, porque muitas vezes a gente coloca assim, ó, uma venda nos olhos e nos ouvidos e não quer saber de nada, né? Enquanto que, na verdade, às vezes uma orientação, uma dica que um profissional te der vai salvar a sua vida. E nesse caso, gente, vai salvar a sua vida mesmo, né? Com relação às minhas práticas diárias
durante o tratamento da quimioterapia, sempre antes das refeições, é engraçado, a gente tem o hábito de escovar os dentes após as refeições, né? Normalmente eu fazia isso antes também, mas aí não usava o creme dental, né? Só dava uma leve escovadinha nos dentes, né? E na mucosa, se ela não tivesse ferida também, porque se tivesse até isso eu eliminava, só dava uma bochechadinha. E uma outra coisa que a estomatologista nos orientou a utilizar é os cremes de hidratação da mucosa. Eu percebi que antes de fazer os meus, né, antes de me alimentar, tipo uns 30, 40 minutos antes, eu usava esses cremes. E aí, na hora em que eu ia comer, já ficava mais tolerável. Eu já conseguia sentir um pouco mais o sabor dos alimentos. E, sobretudo, trabalhar na sua cabeça o seguinte: tudo na vida passa. E essa sensação, ela também vai passar. Você negar comer porque não está sentindo gosto não pode mais ser desculpa, tá? Você vai comer mesmo que você não esteja sentindo gosto. Você tem que insistir, porque isso é passageiro. Na próxima semana você já não vai estar, você já vai estar melhor. Na hora que terminar o tratamento, você vai poder comer tudo que você quiser, que você, né, quiser sentir o gosto, sentir o prazer do gosto dos alimentos. Então, coloca isso na sua cabeça, minha querida, né? Vai passar. Mas tem que passar bem, porque senão você não vai conseguir chegar bem no final. Olha aí o tanto de coisa que a Rafa falou, né, que pode acontecer caso você se negue a comer. Então não negue, insista, trabalhe a sua cabeça para isso, que com certeza as coisas vão ser muito mais simples. Ok? Pode falar, adorei seu complemento, que tem todo sentido. Tem todo sentido. Isso de escovar os dentes sem a pasta dental é aquilo que eu expliquei do bochecho, né? Que melhora mesmo a captação do sabor pelas papilas gustativas e as dicas da estomatologista também. Por quê? Porque a estomatologista, ela prescreve um hidratante da mucosa oral, né? Normalmente é a vitamina E, que vai manter essa mucosa bem hidratada, e quando a mucosa está seca, está ressecada, também piora a captação do sabor. Então, manter essa mucosa bem hidratada ajuda demais nessa captação do sabor. E, além disso, Lu, tem o antiácido, né? Porque, às vezes, a boca fica ácida, e aí aumenta o risco das feridas, a boca fica mais sensível, atrapalha também essa captação. Então, muito bem lembrado mesmo. Palavra de paciente é de ouro, tem um lugar especial, viu? Ainda mais paciente pentelha igual eu, né? Pentelhuda. Mas então, gente, agora vamos para a nossa última pergunta. Eu podia ficar aqui com vocês a tarde inteira conversando, mas infelizmente a gente tem as nossas obrigações também, né? Então vamos para a nossa última pergunta, que agora a gente vai fazer o caminho inverso, né? Que é com relação à prevenção do aparecimento do câncer, né? E aí, assim, se vocês quiserem, vocês já podem, né, finalizar, deixando aí, né, falando sobre isso, como que os alimentos podem nos ajudar na prevenção contra o câncer, e deixando a palavra final, a dica final, o desejo final, a mensagem final, o que vocês quiserem dizer aí, para a gente finalizar a nossa entrevista. Então, Lu, na prevenção, a gente não tem um único alimento específico que vai agir como esse papel preventivo, não. Nós temos hábitos, ações, né? E quais são eles? Em que se baseia, né? Na redução dos fatores de risco. Então, hoje a gente sabe que fatores de risco, especialmente para o câncer de mama, é a obesidade, o tabagismo, o sedentarismo, né? Então, alguns alimentos, né, que são alimentos ultraprocessados, carnes embutidas, que podem também contribuir. A carne embutida tem um papel maior, assim, em câncer intestinal, né? Mas a gente sabe que não tem nada de bom ali, né? Então, a ideia é diminuir, é melhorar essa qualidade alimentar, diminuir essa exposição a esses fatores de risco. Então, de fato, deixar de ser sedentário,
né? E hoje a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que o ideal seria 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 300 minutos de atividade leve por semana. Então, moderada é aquela atividade que você cansa, né? Fica ofegante ali com ela, né? E se for uma atividade mais leve, né? Que é importante respeitar essa individualidade. Tem pessoas que realmente não dão conta por outros fatores de fazer uma atividade mais vigorosa, né? Faz atividade mais leve, mas por um tempo, uma duração maior. Então, isso faz uma diferença muito significativa na redução do risco dos cânceres, né? Outro ponto é cessar o tabagismo, que é algo de extrema importância. Quanto antes, melhor, mas nunca é tarde, gente, para parar de fumar, né? Então, o cigarro, ele tem inúmeras toxinas e várias delas aumentam o risco de câncer. Então, tem um papel bem importante em cessar esse tabagismo, e fora que as pessoas que fumam normalmente têm hábitos alimentares ruins, em sua maioria, então deixar de fumar também vai estimular um comer melhor, um comer mais saudável, né? E com relação à obesidade, que é um dos fatores de risco especialmente voltado para o câncer de mama, né? É ter ações de qualidade de vida como um todo, dormir bem, exercitar-se, hidratar-se, comer em uma qualidade melhor, daquela forma que a gente conversou, sem dietas da moda, sem restrição, mas com equilíbrio, com essa consciência de que é um autocuidado, é um cuidado de si, né? Aumentando frutas, verduras, legumes, folhosos, não fazendo a restrição de um grupo alimentar específico ou de caloria de forma severa. É realmente, gente, ter esse autocuidado com um olhar mais amplo, né? Cuidar do emocional, porque a gente sabe também que existe o comer emocional que dificulta esse controle de obesidade. Então, é um olhar mais amplo, é ter um hábito de vida mais saudável como um todo, que é o que a gente chama de reduzir, né, os fatores de risco modificáveis, que é realmente aquilo que a gente consegue modificar. E para alguns tipos de câncer, gente, o impacto, esses fatores de risco representam 80% do surgimento do câncer, dependendo do tipo, né? Então, é algo que é muito significativo mesmo, né? Então, essas mudanças, elas precisam acontecer, mas é importante lembrar, gente, que ninguém muda o hábito da noite para o dia. E que para a gente ter uma mudança grande, é necessário um conjunto de pequenas mudanças. Então, não precisa esperar o momento perfeito, o dia, a segunda-feira, né? O dia certo para poder executar uma super mudança. Vai mudando aos pouquinhos, dentro do que para você é mais viável, vai aos pouquinhos fazendo um ajuste aqui, um ajuste ali, parando o carro mais longe um pouquinho para poder fazer uma caminhada até o local que precisa chegar, deixando de usar o elevador e usando a escada. Então, são pequenos ajustes mesmo, que quando a gente assusta, a gente já está executando um hábito de vida mais saudável, né? E Lu me deu aqui essa permissão para poder deixar uma mensagem final, né? E uma mensagem final que eu quero deixar para vocês é, pensando nessa questão da equipe, né, interdisciplinar, e que lá na Clínica Modéstia à Parte a gente faz muito além do interdisciplinar, né? A gente trabalha com a transdisciplinaridade, todo mundo trabalhando junto com o olhar do outro, não só o olhar da nutrição ali fechadinho no quadradinho, né? Então, isso é algo bem valioso. E eu gosto de dar o exemplo de que o tratamento oncológico é uma viagem, mas aquela viagem, assim, uma estrada difícil, cheia de curvas, esburacada, e aí vamos imaginar que sem a equipe, né, sem esse auxílio da equipe, o paciente está num carro ruim, numa estrada ruim, né, e aí tende a ser difícil mesmo. Mas com a equipe, eu brinco que a gente coloca o paciente num carro automático, com ar-condicionado, para que essa estrada que é difícil, que é ruim, que é esburacada,
seja mais leve, que a gente consiga ter esse caminhar mais leve, né? E esse é o nosso maior objetivo, gente. Com uma ação aqui, com uma orientação ali, com um olhar diferenciado, com uma escuta ativa e uma escuta acolhedora, a gente consegue trazer esse paciente para perto da gente, para o centro do cuidado dele, né, que ele é realmente o protagonista, né, e que a gente consiga mesmo ter essa caminhada mais leve. É isso. Acho que a Rafa falou tão bem que quero até melhor terminar assim. Mas eu só vou deixar também uma mensagem, porque uma vez, não é uma mensagem, foi quando uma vez eu comecei a pensar um pouco mais, foi quando eu até comentei com a Rafaela um dia, uma vez eu peguei carona com um amigo meu, que ele tinha acabado de comprar um carro zerado, e ele estava num amor, num carinho com esse carro, né? Porque o carro era tudo que ele queria. E aí ele foi colocar gasolina no carro, ele deu uma super volta para colocar gasolina. Né? Tinha postos no caminho, mas ele quis ir lá no tal do posto porque ele sabia que aquela gasolina era boa. E aí, nesse dia, eu comentei com ele, foi assim, engraçado, né? A gente fica muito preocupado com qual gasolina que vai colocar no carro, mas não preocupa com a gasolina que vai colocar no nosso organismo, né? Então, eu acredito que a gente realmente é o que a gente come. Quando a gente começa a ter consciência do que a gente está colocando para dentro, né? Porque a gente não vai. É aquela questão da gente também. Eu acho que até numa palestra que eu escutei da Rafaela também eu vi isso. Assim, porque existe várias fomes. Tem a fome emocional, tem a fome. Você tem que. Quanto mais a gente se perceber melhor né? A gente perceber assim, por que eu estou comendo isso aqui? Eu vou comer para poder satisfazer alguma coisa emocional minha, né? Então, aí você dispara comer aquele doce, né? Para poder suprir alguma coisa que não é, o doce não vai suprir, né? Muito pelo contrário, né? Então, quando a gente começa a se conhecer, eu acho que esse autoconhecimento é muito importante. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai conseguir lidar com a gente mesmo, né? E também aceitar as nossas imperfeições, aceitar que a gente não é perfeito, que a gente vai cair muitas vezes, sim, né? Que um dia você vai se propor, vou começar a fazer academia, exercício, mas tem dias que você não vai dar conta, não está cansada, né? E daí? Tudo bem, né? Também não pegar tão pesado com você mesmo, porque quando a gente pega muito pesado com a gente não dá conta, acaba chutando balde também, né? Então, ter esse equilíbrio, né? E também, ao mesmo tempo, esse autoconhecimento mesmo. E saber que a gente é o que a gente come. Porque quando a gente começa também a comer coisas, exatamente isso, né? Ter receitas que você gosta, uma substituição, só fazer substituições, porque tem coisas que são. Você pode comer a mesma coisa, mas substituindo e dando o resultado gostoso, saudável, mas fazendo boas escolhas. Eu acredito que tudo depende das nossas escolhas, né? A gente escolhe também que dia que a gente pode, o dia que a gente vai ter, se vai ser um dia que a gente vai ficar prostrado, deprimido, olhando para a gente mesmo, né? Ou a gente vai e fala assim, não, vamos embora, que hoje vai ser um dia que eu vou fazer tudo que eu estou com vontade de fazer, né? Tudo depende das nossas escolhas, né? Então, que a gente possa escolher a vida, né? Nossa, para quem não queria falar, você fechou com chave de ouro. Então, gente, agora deixando a minha mensagem final para vocês, né? Pegando todos os ganchos possíveis dessas duas lindas, maravilhosas que estiveram conosco hoje. A gasolina do carro, né? Que você vai colocar lá, o carro ótimo que vai te levar por caminhos difíceis, né? Essa gasolina, ela tem um custo, a gente sabe, né? Muitas vezes você tem vem com aquela desculpa assim,
Ah, hoje eu vou colocar essa gasolina boa porque hoje eu estou bem financeiramente. Ah, não, hoje eu vou colocar uma vou ali naquele posto que eu sei que dilui a gasolina porque eu não estou com dinheiro, porque eu gastei o meu dinheiro fazendo as minhas unhas, comprando uma bolsa nova, não é verdade? Então, o que é que eu queria deixar para vocês, minhas queridas? A alimentação, ela é a boa alimentação, né? Comer bem é, acima de tudo, um ato de autocuidado. Quando você vai na manicure, que você sai de lá com as suas unhas feitas, quando você vai no salão, que o cabelo sai maravilhoso, quando você entra numa loja, compra uma roupa, você não se sente bem, né? Você fala assim, ai meu Deus, agora eu posso dominar o mundo, né? Mulher tem dessas coisas. Começa a pensar sobre esse prisma quando você vai num sacolão, né? E que você compra uma fruta para você, é para você que você está fazendo isso. Quando você opta por uma verdura fresca, né? Quando você opta por fazer um alimento e não comprar ele processado, né? Isso é uma atitude de autocuidado. Você está fazendo algo para o seu benefício da mesma forma quando você vai num salão, né? Quando você compra uma roupa nova. Então, vamos começar a adequar inclusive o nosso poderio econômico para isso. Porque muitas vezes a gente tem o guarda-roupa cheio de roupas de marca caríssimas, mas quando a gente vai olhar, só tem pão, né, na sua despensa, tem coisas assim que você poderia ter comprado algo muito melhor se você tivesse economizado em outras coisas. A vida cobra da gente. A vida cobra essa conta, né? Muitas vezes ela cobra quando a gente já está mais velhinha lá. Às vezes ela cobra com 36 anos de idade, que foi o meu caso, né? Então, é preciso realmente se empoderar disso e mudar os hábitos de vida, né? Isso é algo que é urgente, né? Não é para segunda-feira, nem para ontem, é agora. O que nós já podemos começar a fazer agora para mudar essa minha vida, né? Isso é em prol de você mesma. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, mais uma vez, foi ótimo, que troca linda, que troca maravilhosa que nós tivemos aqui hoje, né, foi sensacional. A nossa próxima entrevista é com um preparador físico, ele chama Gleison Roger, é um cara que está aí voltado para o cuidado de pacientes especiais, né, e também faz um trabalho de educação física com mulheres de meia idade, que é sensacional. Então, assim, é um cara muito para cima. Eu acho que vocês vão amar, né, a entrevista. É o nosso próximo assunto. Eu venho aqui com os meus pedidos, né? A gente sabe que para que isso tenha visibilidade, para que esse conteúdo que a gente está gerando tenha visibilidade, eu peço aí que você se inscreva no canal, dá aquele like cheio de amor e de confiança que a gente gosta demais. Compartilha o vídeo, né? Porque, afinal de contas, a gente partilha, vocês compartilham e assim vocês nos ajudam a ajudar, a levar essa mensagem que a gente está transmitindo com tanto amor para cada vez mais pessoas. Ok, pessoal? Hoje a gente fica por aqui. Conto com vocês daqui a 15 dias para a nossa próxima entrevista com o educador físico. Um beijo, Lili, um beijo, Rafa. Foi sensacional. Muito obrigada, viu? Até a próxima, pessoal! Até!